Olá, prezados alunos do nono ano, continuando aí as nossas correções, agora de Química, né? As questões da página 37 aí do nosso livro didático, que inclui os conceitos de elementos químicos, átomos e moléculas, né? Anteriormente o professor pediu para vocês fazerem as questões 1, 2, 3 e 6, né? Que ele já corrigiu, e agora ele vai corrigir a 4 e a 5. Bem, a questão número 4 pediu para colocar essas 5 palavras dentro de um texto. O professor Daniel não escreveu o texto aqui, mas à medida que ele for falando as palavras, colocando as palavras no texto, ele vai riscando aqui, beleza? Vamos lá. O texto é o seguinte: em resumo, podemos então descrever um átomo como apresentando um central. O que central? Um núcleo, né? Um núcleo central que é pequeníssimo, mas que contém a maior parte da nula, da positiva, da elétrons, da massa. Da massa do átomo, e é circundado por uma enorme região extranuclear contendo elétrons. O núcleo contém prótons, que tem carga positiva, e nêutrons. Então, olha, o núcleo contém prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva e os nêutrons carga nula. Agora vamos ler o texto sem fazer as interrupções. Em resumo, podemos então descrever um átomo como apresentando um núcleo central que é pequeníssimo, mas que contém a maior parte da massa do átomo e é circundado por uma enorme região extranuclear contendo elétrons. O núcleo contém prótons, carga positiva, e nêutrons, carga nula. Muito bem. A questão número 5, né, é sobre o oxigênio, que é o elemento químico mais abundante que tem na crosta terrestre. Ele é essencial para a vida dos animais e dos vegetais, né? Lembrando que o oxigênio, junto com o hidrogênio, forma água, né? Eles formam a água, é uma substância vital, né? O oxigênio puro não tem cheiro, não tem gosto e não tem cor. Foi identificado em 1772 pelo Joseph Priestley. Não sei se é assim que lê não, mas ficou legal. Bem, aí aqui tem a representação do oxigênio. Ele é representado pela letra O, né? Preste atenção, nós vamos estudar a tabela periódica nas próximas aulas. Nem sempre, aliás, a grande maioria dos elementos não é iniciada pela letra do seu nome, ok? Presta atenção nisso. O oxigênio tem essa particularidade, que o elemento químico, que é a representação dele, o símbolo dele, é o O de oxigênio. Bem, o que nós reconhecemos aqui nessa representação? Número de massa, que a grosso modo é o peso do átomo, e número atômico. Né? E aí a gente já responde a letra A, né? O número de massa do oxigênio é 16 e o número atômico do oxigênio é 8, né? Já respondemos a letra A. Número de massa 16 e número atômico 8. A letra B está pedindo
qual que é o número de prótons? Quantos prótons tem um oxigênio? Aí a gente tem que lembrar que a quantidade de prótons está determinada pelo número atômico. Então, se nós temos o número atômico 8, significa que no núcleo do oxigênio existem 8 prótons. Bem, e isso colocado, se tem 8 prótons, obrigatoriamente tem 8 elétrons. Porque um átomo é naturalmente neutro, ou seja, tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, né? Essa informação não foi pedida na questão, mas não custa nada a gente acrescentar, né? Na letra C, está pedindo a quantidade de nêutrons. Professor, como que eu vou calcular a quantidade de nêutrons? Primeiro, nós temos que lembrar que os nêutrons, junto com os prótons, eles nos dão o número de massa. São as partículas que estão no núcleo, né? Os prótons e os nêutrons estão no núcleo. Bem, e aí nós temos aquela relação. O número de massa, ó, o professor até esqueceu de colocar aqui, vou colocar agora. O número de massa é representado pela letrinha A e o número atômico é representado pela letrinha Z, né? O número atômico, o número de massa é a soma do número atômico com o número de nêutrons. Bem, se o meu número de massa é 16 e o meu número atômico é 8, quantos nêutrons tem que ter aqui para que o número de massa seja 16? 8. 8 mais 8, 16. Então, o oxigênio tem 8 nêutrons. Professor, existe algum outro elemento químico que tem 8 nêutrons? Pode ser que sim, né? E aí ele vai ser diferente do oxigênio porque ele vai ter um número de massa diferente, ele vai ter um número atômico diferente. Professor, então pode ter o mesmo número de nêutrons e ser um elemento químico diferente? Pode. O que não pode acontecer é ter número atômico diferente e ser o mesmo elemento. Ok? Bem, professor, uma outra coisa que me chamou a atenção aqui. 8 prótons, 8 nêutrons, 8 elétrons. Todos os elementos químicos têm essa característica? 8, 8, 8. Se tiver 8 prótons, vai ter 8 elétrons e 8 nêutrons? Não. São poucos elementos químicos que têm essa característica. Fica aí até como curiosidade para vocês. Bem, a tabela periódica nós vamos estudar nas próximas aulas, né? Nós vamos ver lá na tabela periódica quanto que um elemento tem de número atômico, quanto que ele tem de número de massa, e a gente vai fazer esses cálculos. Mas são poucos elementos químicos que têm essa particularidade. 8 prótons, 8 elétrons e 8 nêutrons. Ok? Até a próxima.